Bom, em continuação ao que eu já havia dito, eu preciso dizer a vocês que essa inovação do sistema, que é a possibilidade de julgamento de improcedência dos pedidos do autor antes da citação do réu, ela veio ao sistema sincrético do processo, atual sistema, através da Lei 11.277 de 2006. Então, o processo civil que hoje é sincrético, ele já vinha evoluindo desde antes do atual Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105 de 2015. Então, como até já falei na aula virtual que tivemos, na conversa virtual que tivemos durante essa semana, eu falei que essa sistemática de julgamento liminar, de julgamento de improcedência do pedido, ela já existia no Código de 73, a partir dessa lei que falei para vocês, de 2006. E essa previsão que havia no Código de 73, ela vinha no 285A. E lá no 285A, ela era restrita a uma posição do juízo, como eu já falei para vocês. O legislador do novo código, ele decidiu manter esse sistema de improcedência liminar do pedido, dos pedidos do autor, só que ele expandiu a percepção do objeto dessa análise, do objetivo dessa análise, do núcleo dessa análise. Não só mais restrito à posição já consolidada do juízo, e sim ao respeito, por critério de segurança jurídica, a posições dos tribunais superiores. E aí o Daniel Amorim Assunção, ele traz uma classificação de requisitos que eu achei interessante, e acho interessante falar para vocês aqui nesse vídeo. Ele traz a percepção de um requisito fixo e de alguns requisitos que se alternam ou podem se alternar, são alternativos, né? Eles podem vir ou não na análise que o juiz irá fazer da petição inicial. Então, veja, o requisito fixo, chamado pelo Daniel Amorim Assunção, é que não seja necessário a fase instrutória, ou seja, não há dilação probatória a ser avaliada, não há o que se avaliar a título de prova. Então, esse é o requisito físico, tá? Isso aponta para que o juiz venha a abordar, nesse posicionamento de indeferimento liminar do pedido, venha abordar apenas questões de mérito, questões meritórias, de resolução de mérito. Então, esse é o primeiro requisito chamado por Daniel Assunção de requisito fixo. E aí vem os requisitos que são classificados por ele como requisitos alternativos. Requisitos alternativos, são 4 requisitos alternativos. Então, vamos aqui às hipóteses dos incisos do 332, que é o que prevê a improcedência liminar do pedido, também chamada de improcedência prima facie. Então, primeira situação, a existência de uma súmula do STF e do STJ com relação ao que se analisa a improcedência liminar do pedido. Então, vejam, o juiz, diante de uma súmula do STF ou do STJ, vai analisar a petição inicial do autor e vai julgar improcedente de forma liminar, ou seja, no limiar, logo de início, antes da citação do réu, essa petição inicial, em respeito a esse funcionamento das Cortes Supremas do Judiciário Brasileiro. Então, primeira hipótese. Segunda hipótese, veja, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo. E aí, o recurso repetitivo é um instrumento que existe no processo civil brasileiro, que faz com que a Suprema Corte, ou as Cortes Supremas, estabeleçam filtros à subida dos assuntos a serem por eles analisados. Então, nessas demandas de massa, como a doutrina chama, o Daniel Amorim Assunção faz muito
essa menção a esse tipo de demanda de massa, só um recurso, chamado de recurso paradigma, ele subirá para a análise do Tribunal Superior. Os demais ficarão no aguardo da análise desse único recurso paradigma, que será analisado pelo Tribunal Superior. Então, o acórdão que virá de cima, ele contemplará as situações que aguardam, digamos, aqui embaixo. E esse será também um motivo para que o juiz julgue improcedente a petição inicial, se ela se referir ao assunto contemplado nesse acórdão frente a uma análise de recurso repetitivo. Terceira hipótese, terceiro inciso: entendimento em incidente de resolução de demanda repetitiva ou de assunção de competência. A sistemática é a mesma. A partir desse filtro, o juiz percebe que o assunto ele é o mesmo já abordado pelos tribunais superiores. E para finalizar, respeitando súmula de Tribunal de Justiça sobre o direito local. Então, finalizou o legislador, nesse quarto inciso, o respeito à posição do Tribunal de Justiça local frente a esse assunto que motivou o juiz a indeferir de plano a petição inicial do autor. Então, veja, o autor, digamos assim, é que sai, talvez não seja o termo mais correto, mas vamos lá, para a compreensão, para melhor compreensão, que sai prejudicado. É o autor que sai prejudicado. Porque a sua petição, ela não será motivo, não será o ato solene que nós já estudamos a provocar o surgimento da relação processual. Para que o juiz aborde os pedidos, submeta os pedidos à defesa do réu e, sobre essa análise meritória, perpasse todas as etapas do devido processo legal. Então, o réu é o autor que sai prejudicado. E eu não vou incomodar o réu. Então, na verdade, o que eu tenho é um benefício para o réu, que não será incomodado em virtude da petição inicial ter sido de forma liminar, no limiar do processo, indeferida numa abordagem do mérito, respeitando segurança jurídica. Né? Então, essa é a ideia que rege o dispositivo 332 do Código de Processo Civil.